Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 30 de janeiro, segunda-feira, da quarta semana do tempo comum. Estamos vivendo neste tempo, o tempo comum, a graça, amados irmãos e irmãs, de caminhar com Jesus, contemplar os seus milagres, acolher os seus ensinamentos. Para quê? Para se fazer cada vez mais discípulo, discípula de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, por sua palavra, a nossa vida seja transformada de tal modo que possamos inteiramente servir e amar a nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos, e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então, Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhe o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncie-lhes tudo que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato, amados irmãos e irmãs, da primeira leitura e do Salmo, esses dois momentos que também compreendem a liturgia de hoje. Na primeira leitura da carta aos Hebreus, nós estamos refletindo hoje o capítulo 11, versículo de 32 a 40. Então, o autor da carta diz: Irmãos, que mais devo dizer? Não teria tempo de falar mais sobre Gedeão, Baraque, Sansão, Jefé, Davi, Samuel e os profetas. Estes, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, foram contemplados com promessas, amordaçaram a boca dos leões, extinguiram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, recobraram a saúde na doença, mostraram-se valentes na guerra e repeliram os exércitos estrangeiros. Então, pela fé fizeram prodígios. Depois o autor diz: mulheres reencontraram os seus mortos pela ressurreição. Então, a graça da ressurreição, o Deus da vida que veio nos visitar, o Emmanuel conosco, que é vida em plenitude, concedeu a muitas mulheres no seu contexto, a graça de ter os esposos, de reencontrar os familiares, pela vida que Ele nos oferece. Ele é a vida por excelência. O Salmo, por sua vez, Salmo 30, tem como resposta: fortalecei os corações, vós que o Senhor vos confiais. Então, que o coração se fortaleça. O Senhor, nosso Deus, nos confia o quê? O seu amor, a sua graça, a sua presença. Por isso o coração precisa estar fortalecido. Fortalecido. Amai o Senhor Deus, seus santos todos. Ele guarda com carinho os seus fiéis. Então, Ele guarda com carinho aqueles que nele crê. O Evangelho, amados irmãos e irmãs, nos narra esta experiência, então, deste endemoniado da região dos Gerazenos. Jesus, então, está nesta região e ali se encontra com um homem de espírito impuro que vivia entre os túmulos no cemitério dia e noite, gritando e se ferindo entre as montanhas. E, de repente, ele encontra Jesus pelo caminho. Ele vai ao encontro de Jesus, cai de joelhos e grita: que queres de nós? Jesus Nazareno, viestes para nos atormentar? E Jesus, já com a ordem, então, ordena que o espírito saia. Ele ordena e logo em seguida pergunta o nome. Então o espírito se identifica como legião, porque são muitos. E o Espírito pede então para que Jesus os permita ir para os porcos. Eles não queriam sair da região. E Jesus concede esse pedido. Eles vão para os porcos e os porcos começam a se atirar para dentro da água, pulando o penhasco para dentro da água. Isso é muito, poderíamos dizer, é uma imagem muito significativa, porque o mar, a água, é sempre esse lugar, sobretudo no antigo Israel, na compreensão antiga, o lugar onde o poder das trevas habitava. É um lugar insondável, não se tem conhecimento. Então, o mal volta para a sua origem, de certa forma. É isso que aqui São Marcos quer nos dizer. Ele volta para as profundezas. Mas logo em seguida, nós temos a atitude do povo. Alguns se admiram com o que Jesus faz, ao perceberem que o homem está são, se admiram, mas os que estavam ali, os que eram vendedores de porcos, os que eram os donos da manada dos porcos, falaram o que Jesus havia realizado. Amados irmãos e irmãs, bastou isso para que o povo comece a pedir para que Jesus vá embora. Está
para além da graça, da cura, da libertação daquele homem, o interesse daquele povo pelos bens materiais. Eles estavam muito mais preocupados com a perca dos porcos do que com a graça de um irmão que se encontra liberto. Olha, que o Senhor nos livre em nossa vida, termos tal apego às coisas deste mundo, que sejamos capazes de desprezar os irmãos e irmãs que o Senhor nos confiou. Que o Senhor nos ajude, nos conceda a graça de nos mantermos fiéis à sua palavra, de procurarmos ser arautos do seu Evangelho, de anunciar a todos os povos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e assim encontrar que o valor verdadeiro está na vida, não nos bens deste mundo, não nos interesses deste mundo. E diga-se passagem, os porcos para o contexto judeu era um animal impuro. Então Jesus estava numa região de pagãos que tinham esta prática de cultivo então de um animal impuro. Eles se apegam muito mais ao ter a perca material dos porcos, não porque nós estamos tristes porque perdemos a nossa amarada, não. A preocupação fora sumamente, podemos intuir poderíamos dizer, com o prejuízo que ali viveram. Que o Senhor nos ajude a fugir disto e que possamos nele confiar e entregar todo o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.